Olá, galera do segundo ano. Nós vamos nesse momento corrigir essa atividade aqui que eu enviei, atividade sobre o Renascimento, a atividade com questões discursivas. Nesse quadro a gente está vendo aí a imagem do quadro O Nascimento da Vênus, né? Vamos para a questão. O quadro O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, é uma das grandes realizações da arte renascentista. Destaque a presença das principais técnicas presentes na obra. Você vai destacar as principais técnicas presentes na obra e qual o papel da nudez nessa obra e nas demais obras do período. Primeiro, o destaque para as técnicas presentes é, no caso, a pintura, a pintura em perspectiva, ok? O jogo de claro e escuro, a sensação de movimento e leveza, ok? E a nudez ali, ela demonstra pureza e castidade, ok? Basicamente, se a sua resposta se aproximar desse comentário, está correto. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. 2. Veja a imagem. Ok? Tem lá um texto falando sobre sempre que se evoca o tema do Renascimento, a imagem que nos vem à mente é dos grandes artistas. Tá. Vamos para o enunciado. As diversas manifestações da cultura renascentista na Europa Ocidental entre o século XIV e XVI estiveram relacionadas à criação de novos valores e práticas sociais que se confrontaram com aqueles da sociedade medieval. Cite 2 aspectos da cultura renascentista que justifiquem a sua importância para o início dos tempos modernos. Ok? A resposta sugerida, e eu vou deixar aqui bem claro, é uma resposta sugerida. Por quê? Porque se trata de questões discursivas. E as questões discursivas, ela tem como objetivo destacar, desenvolver as habilidades do aluno no tocante ao discurso e à interpretação dentro desse discurso dos elementos estudados. Ok? Criticidade, ordenamento de pensamento e essas coisas todas. Ok? Então, a resposta é sugerida. Se a sua resposta se aproximar dessa que está sendo sugerida, ok? Que está sendo uma resposta padrão, mas que não tem que ser igual, é padrão para o gabarito mais na frente. Mas, nesse caso aqui, uma resposta sugerida. Se tiver próximo, está correto. Bota o Czinho lá. Beleza? Vamos lá. A resposta sugerida diz: entre o século XIV e XVI, um conjunto de transformações econômicas, sociopolíticas e culturais contribuiu para a desestruturação dos valores da sociedade medieval no Ocidente europeu. O Renascimento, como movimento filosófico e artístico, e as ideias humanistas integraram esse conjunto de mudanças, viabilizando a difusão de determinadas práticas e valores culturais associados ao surgimento de tempos novos, então denominados de modernos. Destacam-se como características culturais renascentistas, simbolizadoras desses novos tempos, os seguintes aspectos: a valorização do indivíduo, traduzida na proliferação de retratos de família em cenas da vida privada, como o quadro O Casal Arnolfini, de Jan van Eyck, que é o que está lá no enunciado, simbolizando a expansão dos valores burgueses. 2. O aprimoramento de novas técnicas de pintura, baseado na perspectiva matemática e no uso do claro e escuro, na busca de representações mais realistas do mundo. Certo? Vamos também a uma terceira sugestão: a crítica ao teocentrismo, quer dizer, a Deus o centro do universo, e a difusão do humanismo na forma de valorização da liberdade individual, da razão, do conhecimento baseado na observação da natureza. Beleza? Aí está a resposta comentada, ok? Da terceira questão, da segunda questão, desculpa. Vamos para a terceira questão. A terceira questão traz um texto que está dizendo: o Renascimento é caracterizado pela valorização do homem, da razão e da ciência.
contrapondo-se ao pensamento teocêntrico, predominante no período medieval. Tá dizendo ali, ó, o texto da arte, como citado no texto, os cientistas também iriam conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz e a cor, e mesmo a expressão e o sentimento. Um dos aspectos mais importantes da nova ordem decorrente do Renascimento foi a formação das repúblicas italianas. Dentre elas, destacam-se Florença e Veneza. Essas repúblicas inovaram no sentido das suas formas de governo, assim como na redefinição do lugar do homem no mundo, inspirando a partir daí novas formas de representá-lo. Vamos para a letra A, o que é que está dizendo, né? Letra A, o que é que pede? Tomando o caso de Florença, explique como funcionavam as repúblicas italianas, levando em conta a organização política e os vínculos entre os cidadãos e a cidade, e indique o nome do principal representante das ideias sobre a política florentina no século XVI. Aí está aqui, né? O principal representante do pensamento é Nicolau Maquiavel, com o livro O Príncipe, ok? Os candidatos poderão explicar ali a sugestão, né? Que as repúblicas italianas da Renascença desenvolveram formas de organização política oposta ao domínio dos senhores feudais, estabelecendo como base a cidade e nela constituindo um governo coletivo, voltado para a garantia de sobrevivência da cidade e liderado pelos chanceleres. Para evitar isso, desenvolveram uma verdadeira atitude de patriotismo entre os seus habitantes, que recebeu o nome de virtude cívica e que coloca a cidade como principal objetivo da vida do cidadão. O principal nome da política florentina, né, é Nicolau Maquiavel, com a sua obra O Príncipe. Tranquilo? Ali você pode ver que a pergunta, a resposta, ela é sugerida. Os candidatos poderão explicar que as repúblicas, está vendo? É sugerido. Se estiver próximo disso aí, tranquilo. Beleza? Letra B. Analise o papel de Veneza no desenvolvimento do comércio europeu e suas relações com o Oriente. Vamos aqui grifar e colocar em vermelho, não é isso? Deixar em negrito. Os candidatos, está vendo? Outra resposta sugerida. Devem explicar o papel vanguardista de Veneza no desenvolvimento do comércio com o Oriente. O que é o papel de vanguarda? É o pioneirismo, não é isso? E associar a isso a variedade de produtos colocados na Europa que aumentaram o comércio e expandiram o luxo. Em decorrência disso, foram criadas novas necessidades que ajudaram a alterar as formas econômicas feudais que levaram às trocas científicas e culturais com o Ocidente. Tais modificações alimentaram mudanças no cenário da ciência, da religião e da arte. Veja só, se a sua resposta, tanto para a letra A quanto para a letra B, trouxer alguns elementos citados na A e na B, está perfeito a letra A e a letra B. Tranquilo? São, novamente, respostas sugeridas. Analisemos a imagem, certo? Vamos para o texto. Está aqui o Michelangelo, que é o pintor da obra O Nascimento de Adão, né? A criação de Adão, detalhe da Capela Sistina, no Vaticano. Michelangelo começou cedo na arte de dissecar cadáveres. Tinha apenas 13 anos quando participou das primeiras sessões. A ligação do artista com a medicina foi reflexo da efervescência cultural e científica do Renascimento. A prática da dissecação, que se encontrava dormente havia 1400 anos, foi retomada e exerceu influência decisiva sobre a arte que então se produzia. Clayton Levy, pesquisadores dissecam lição de anatomia de Michelangelo, jornal da Unicamp. Vamos lá, letra A. Vamos ver o que é que ele pede nessa questão. Explique a relação mencionada no texto entre artes plásticas e dissecação de cadáveres no contexto do Renascimento. Veja só, a arte e a ciência entrelaçadas. A resposta sugerida diz: influenciado pelas concepções gregas de humanismo e naturalismo, os renascentistas procuravam reproduzir e valorizar o homem. A dissecação de cadáveres, como mencionado no texto, permitiu maior conhecimento do corpo humano, favorecendo a riqueza de detalhes e o fortalecimento do realismo. Ok? E a letra B. Identifique na imagem acima duas características da arte renascentista. Está ali, ó, valorização do ser humano, antropocentrismo,
e a adoção da perspectiva na pintura, associada à novidade como a noção de profundidade e a projeção da luz e sombra. Beleza? São muito fechadinho a questão. Se trouxer nas suas respostas elementos presentes como esse, está ótimo. Quinto, o Renascimento marcou o início da Idade Moderna. Indique e comente duas características fundamentais do Renascimento. Está aqui, ó, racionalismo e humanismo. Fácil. Razão como o único caminho de chegar ao conhecimento, antropocentrismo, homem como o centro de todas as coisas, e humanismo, glorificação do homem e da natureza humana. Tranquilo. E o sexto, o Renascimento é o nome dado a um movimento cultural italiano e as suas repercussões em outros países. Caracteriza-se pela busca da harmonia e do equilíbrio nas artes e na arquitetura, acrescentando aos temas cristãos, medievais, outros temas inspirados na mitologia e na vida cotidiana. Em que momento da história europeia se situa esse movimento e qual a principal fonte de inspiração para os intelectuais e artistas renascentistas? É o que está pedindo aqui, né? Qual a resposta sugerida? Na transição feudo-capitalismo, no renascimento comercial urbano, e buscavam inspiração na cultura greco-romana. Sétimo, a Revolução Cultural Renascentista expressa um conjunto de mutações históricas. Esclareça a importância das cidades e dos mecenas para o Renascimento na Itália. As cidades eram os centros o quê? Os centros econômicos e preservava a cultura clássica. Os mecenas eram os patrocinadores dos artistas que, no caso, davam condições para que eles pudessem se desenvolver na sua arte, estudar, enfim. Beleza? E a oitava questão, certo? Está pedindo aqui a concepção dos artistas. Vou apagar isso aqui. Vamos subir para a questão aqui. Está dizendo assim: as concepções inovadoras durante o Renascimento, nessa expressão, para os artistas, o que é que eles trouxeram de inovação? Técnica de perspectiva, de tridimensionalidade, introduzindo a impressão de realismo, inclusão de paisagem da natureza, influência do humanismo na reprodução de formas humanas, temas religiosos revestidos de percepção humana. Olha, voltando novamente à questão das respostas de vocês. Se elas trazem elementos que também podem contemplar o que está aqui, está ótimo. É uma resposta sugerida, não é padrão. Ok? Está sugerindo, porque a gente está testando as suas habilidades em interpretar o conteúdo estudado. Escritores, humanismo, destacando as emoções humanas, textos em línguas nacionais, abordando temas profanos e das culturas locais, revisão crítica de textos clássicos e inclusão de temas políticos como Maquiavel. E cientistas, a valorização da observação e da experiência, influência do humanismo, libertando o estudo do universo e da Terra, abordagem do estudo no campo da física e no da medicina. Beleza, aí está a correção de todas as questões, com questões sugeridas. No vídeo, se você tiver alguma dúvida, é só você acessar o vídeo, congelar a imagem e dar uma olhadinha na resposta, se você pode melhorar a que você colocou. Beleza? Então é só isso e até mais. Tchau, tchau. Cheio de todos.